né? Mas é bom que daí vocês que não tiverem nada que fazer no feriado agora de 7 de setembro, tem aí um monte de live para assistir, porque afinal de contas, todas as lives que fizemos essa semana estão gravadas aqui no IGTV. Hoje nós estamos com o professor fisioterapeuta Ricardo Nami. Ele é gestor da empresa Home Physio de fisioterapia em assistência domiciliar e home care. Ele tem mais de 20 anos de experiência em fisioterapia em assistência domiciliar. É um querido, quem conhece ele sabe da pessoa incrível que ele é, além de ser bom profissional, uma pessoa de um coração de ouro. E ele vai estar aqui falando um pouquinho para a gente sobre a fisioterapia na assistência domiciliar ao longo desses anos, né? Desde que ele começou a assistência domiciliar, o que mudou de uns anos para cá, né? Ele já está aqui, deixa eu ver se ele vai pedir para entrar. E aí ele vai contar um pouquinho para a gente aí de todo o que ele já viveu ao longo desses anos, né? O que mudou ao longo desses anos, tanto que muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram, que ele viu a necessidade de criar uma pós-graduação, uma especialização em fisioterapia em home care. Ele é coordenador da pós em fisioterapia em home care da Fisiocursos SP, justamente por ter visto a necessidade e as mudanças que esse mercado foi pedindo. E então ele tem muita coisa para contar, para ele ter inovado e tomado essa posição. Vamos lá, aí já está entrando. Vai entrar mais algum minutinho. Yolanda, beijo para você. Ricardo Nami, muito bem-vindo a essa live. Tudo bom, meu querido? Como é que tá? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí ou não? Sim, tá dando para ouvir perfeitamente. Tudo ótimo, Joia. graças a Deus. Olha, desde já eu quero agradecer muito a sua participação. Já faz muito tempo que eu tô querendo fazer esse bate-papo com você. Marta Damasceno, linda, um beijo enorme para você. A gente tem, justamente por trabalhar com fisioterapia hospitalar, a gente sabe muito da importância do paciente poder seguir um bom tratamento depois da alta hospitalar. Uhum. E eu valorizo muito a assistência domiciliar, eu acho fundamental que ela seja feita da melhor forma possível, tanto para o paciente quanto para a família, né? E eu sei, ao longo desses anos que eu tenho de formada e da minha vivência, o quanto o mercado mudou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, para todo mundo te conhecer um pouquinho, né? Como que você começou na fisioterapia, como que você foi parar na gestão de uma empresa de assistência domiciliar, porque afinal de contas, você ter uma empresa no nosso país não é fácil, né? Muitas taxas, muitos impostos, muita dor de cabeça, muita burocracia, um trabalho muito árduo, lidar com as pessoas, lidar com as questões da empresa e a própria assistência ao paciente. Então, fala um pouquinho do seu começo aí para todo mundo conhecer um pouquinho da tua história para a gente poder chegar nas outras coisas que eu acho que a gente deve abordar, que é como está o serviço de home care atualmente. Sim, em primeiro lugar, boa noite. Agradeço a professora Patrícia por me dar essa oportunidade de estar falando sobre home care aqui hoje, sobre fisioterapia em home care. A gente já tem uma história muito longa, a gente tem mais de 25 anos, né, de trabalho em home care. Eu sou de Campinas, sou formado em Campinas. Acabei fazendo, na minha época era um aprimoramento, né, hoje não existe mais isso, mas na minha época era um aprimoramento em fisioterapia pós-cirurgia abdominal pela Santa Casa lá de Campinas. E vim para São Paulo. Comecei trabalhando no Hospital Samaritano, aqui em São Paulo. Fiquei um tempo lá. E nessa do Hospital Samaritano, eu conheci um colega meu lá no hospital. Só E interrompendo um pouquinho, quando você veio para São Paulo, você veio em busca de oportunidade de trabalho mesmo. Você veio com sim, esse sem dúvida. objetivo. Na verdade, o que acontece? Eu sempre gostei da área hospitalar. Uhum. Sempre gostei do paciente de alta complexidade. Isso sempre me agradou. E eu tive a oportunidade de vir para um hospital na época de primeira linha, e isso me agradou muito e acabei trabalhando na UTI desse hospital.
e conheci um fisioterapeuta, hoje meu sócio, que a gente começou esse trabalho, isso há mais de 25 anos atrás, a gente começou esse trabalho, na época era somente a nossa empresa e mais uma aqui em São Paulo, e a gente começou a trabalhar com home care. Meu, para você ter uma ideia, quando a gente começou há mais de 25 anos atrás, não tinha nada. Esses aparelhos, essas facilidades que tem hoje, não existia. Oxímetro em casa, BIPAP, pressão positiva. Para vocês terem uma ideia, a gente fazia, quem é do meu tempo, lembra do Beard, do Mark 27? A gente adaptou o Beard num cilindro de oxigênio e a gente tinha que fazer o ciclo respiratório de forma manual, porque o cilindro de oxigênio não tinha pressão para isso. Então, a gente sofreu bastante, muita gente morreu na nossa mão, que hoje... Falhou um pouquinho, Ria. Eu não sei se foi, acho que foi a sua internet. Aí, falhou um pouquinho, agora Isso. voltou. Isso. Não, não Olha, é. O que como acontece, diz se eu te aqui... falar, você não vai acreditar. Mas o meu telefone toca o tempo inteiro. E aí o que acontece? Era eu alguém me imagino. ligando. É impressionante. Eu imagino. Olha, um comentário muito bom. Era tudo mato, né? Na minha Tudo. época, aqui era tudo mato. Verdade, verdade. Era engraçado que a gente corria São Paulo inteira e não tinha problema de trânsito. Era impressionante. A Mas, na gente tinha verdade, paciente... você e o seu sócio não tinham a intenção de montar uma empresa. Você estava atendendo pacientes juntos ou vocês já tinham essa vontade, já tinham enxergado essa necessidade do mercado? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente foi convidado por um médico lá do Hospital Samaritano, porque ele vinha dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos já tinha uma situação como essa, o home care lá já estava implantado, só que não adianta, o home care lá nos Estados Unidos é um trabalho muito voltado ao monitoramento. E aqui no Brasil a gente teve que adaptar, porque o Brasil, acima de tudo, é assistencial. O brasileiro, ele tem essa dificuldade no sentido de não ter ele não tem uma bagagem socioeconômica como os Estados Unidos. E a gente tem essa dificuldade de conseguir mesclar o que era nos Estados Unidos para cá. Para você ter uma ideia, na época, a coisa de uns 20 anos atrás, acho, veio... Telefone tocando do Ricardo. Ela viu cenas aqui que ela falava, gente, isso aqui não é ideal, não é adequado, entendeu? Ao que era lá nos Estados Unidos. Ela ficou uma semana aqui, saiu daqui horrorizada, mas era o que a gente tinha para oferecer, entendeu? Mas foi muito legal, eu acho que a gente aprendeu muito, hoje a gente tem uma bagagem muito maior, lógico, estudamos bastante, nos aprofundamos nesse sentido, então foi muito tranquilo nesse aspecto. Hoje a gente tem uma bagagem muito boa, a gente tira pacientes gravíssimos do hospital e a gente monta uma UTI dentro da casa do paciente sem problema nenhum. Sim, sim. Hoje tem essa possibilidade, não só por conta dos aparelhos que existem, né? Mas por toda uma estrutura que já está formada, né? Por conta disso. E aí, quando você começou com a empresa, eu imagino que você deve ter tido que fazer muitos contatos com os convênios, né? Porque você não tem paciente só particular, você tem paciente que vem do convênio e que vai querer que o convênio faça esse atendimento. E Sim. aí, como que é conhecer esse novo mundo? Porque nas faculdades, mesmo atualmente, a gente não aprende nada disso, né? De cobrança, de como conversar com o convênio, de como negociar, de como é que é feita a auditoria, como é cobrado o atendimento. Como que foi isso? Isso não foi assustador? Assim, você falar, meu Deus do céu, eu não vou saber lidar com tudo isso? Então, mas para você ter uma ideia... de gestão, porque além de você estar dando assistência, você está dando gestão, né? Você está fazendo gestão. Lógico, mas na época, eu vou te ser muito franco, na época, essa parte vamos dizer assim, da gestão de negócios, das planilhas, das folhas de produtividade, como se fosse uma folha de ponto que a gente fala, isso não existia. Era muito engraçado, porque vamos dizer assim, o que era a tua palavra. Você falava, eu fui lá, atendi o paciente, fiz 10 atendimentos, e eles acreditavam, e você era honesto, você efetivamente fazia os 10 atendimentos. E aí, com o tempo, o que aconteceu?
começaram a ter outras empresas, mais profissionais, começou a ter mais paciente, porque não era um número enorme de pacientes. O convênio estava com muito medo, era uma coisa nova. Ele estava com... Era uma mistura daquela ansiedade de diminuir a hotelaria do hospital, que era muito cara, com a história de ser uma novidade e ele ter medo no que ele estava investindo. Sim. E com o tempo, as empresas começaram a aumentar, o número de empresas aumentaram, e aí, consequentemente, a necessidade de uma organização e de um monitoramento maior também aumentou. E aí começou a história de você efetivamente ter uma equipe para poder gerenciar tudo isso, você ter uma pessoa somente para fazer uma escala, que fisioterapeuta vai atender em determinada região, porque é muito fácil num hospital, você simplesmente tem um grupo de fisioterapeutas, fulano vai no 4º andar, Beltrano vai no 3º, Cicrano vai no 9º. Meu, home care não é assim, você tem que achar alguém para toda uma logística, né? Meu, é uma loucura. Alguém que esteja na cidade de Tiradentes, um outro que esteja no Panambi, outro que esteja nos Jardins, um aparelho que está faltando em algum lugar, um paciente que está passando mal, e a gente, nós, da empresa, eu sou sócio proprietário da Home Physio, fisioterapia aqui em São Paulo, e sou coordenador de pós-graduação em Home Care da Fisiocursos aqui em São Paulo, então quem tiver interessado em pós-graduação em Home Care, por favor, entre em contato com a Fisiocursos aqui em São Paulo, mas a Home Physio, fisioterapia aqui em São Paulo, é especializada em paciente em alta complexidade. Pacientes graves, instáveis hemodinamicamente, pacientes que têm desconforto respiratório frequente, aqueles pacientes que são dependentes de respirador mecânico, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Você acha, eu pelo menos tenho observado que houve ao longo do tempo uma tendência a gente ter pacientes indo de alta, porque a sobrevida aumentou, porém com menor capacidade funcional, com menor qualidade. Ao longo de uns anos para cá, eu tenho percebido que os pacientes domiciliares tendem a ser pacientes um pouco mais graves daquilo que a gente via, por exemplo, da época que eu me formei, né? A gente até tinha uma galera que trabalhava num hospital comigo, num dos primeiros hospitais que eu trabalhei, que falava assim, atender paciente em casa é super fácil. E eu nunca tive essa sensação, porque em casa você não tem a mesma infraestrutura, que é o que eu estava comentando com a Lu, né, na live que eu fiz com a Luciana Borg essa semana, a Lu linda, que eu acho super um desafio atender paciente, principalmente de alta complexidade em casa, porque é você, o paciente e Deus, né? Então, assim, tem que ter um olho clínico diferente e tal. Isso, você nota isso também, que ao longo do tempo, devido ao aumento da sobrevida, os pacientes vieram com uma complexidade cada vez maior. Hoje o fisio domiciliar, não basta ele ser apenas fisioterapeuta, ele precisa ter uma especialização, ele precisa conhecer fisiorrespiratória, não é? Diferente do que eu, por exemplo, percebo há 20 anos atrás, que muitos fisios falavam assim, eu sou fisioterapeuta ortopédico, musculoesquelético, atendo qualquer paciente em domicílio. Eu vejo que não é bem assim. Você nota isso também? Inclusive, eu acredito que talvez seja por isso que você montou a pós. Sim. O que a gente deixa muito claro, eu deixo muito claro para o fisioterapeuta e para o aluno é o seguinte. Hoje, o fisioterapeuta domiciliar, acima de tudo, ele é um clínico geral. Ele é completamente diferente, por exemplo, de você fazer uma especialização em neuro, em cardio, em UTI. O fisioterapeuta domiciliar, ele tem que saber um pouco de cada coisa. Ele é um clínico geral. E, acima de tudo, o que acontece? É muito desafiador para a gente pegar um paciente grave e estar atendendo no domicílio. Por quê? Porque não tem coisa... É que quem gosta sabe, você sabe disso, porque você trabalha com isso, mas quem gosta de pegar um paciente instável e com o seu conhecimento, a sua técnica e vamos dizer assim, todos os aparelhos que você tem na sua mão, é importantíssimo, te dá uma sensação de dever cumprido, e você tem essa facilidade. O que a gente faz na pós-graduação hoje na Fisiocurso São Paulo é exatamente preparar esse profissional para esse tipo de situação. Uma situação de emergência, uma situação de urgência, uma situação de intercorrência acima de tudo, em que, é o que eu brinco com todos, você não tem um posto de saúde lá no fundo do corredor. Exato. Você tem a cozinha, entendeu? E é aquilo que você falou, é você e Deus, mas acima de tudo é você e o seu conhecimento adquirido.
Isso é o mais importante. E uma coisa que eu deixo muito claro, que hoje eu bato muito na tecla, é o papel do coordenador no serviço de fisioterapia domiciliar. Esse coordenador, ele tem que ser o parceiro do fisioterapeuta domiciliar, o profissional que está na rua. Porque esse profissional, às vezes, ele está na rua e é aquilo que você mesmo falou. Ele se sente sozinho, ele não sabe o que fazer, de que forma fazer, uma intercorrência, como agir, uma falta de material ou aparelho, ou mesmo a decisão de alguma conduta que deve ser tomada frente a uma situação de emergência. Então, o papel do coordenador é fundamental. Eu acho que, e a gente tem muitos coordenadores aí que às vezes pecam nesse sentido, e a gente influencia muito o profissional fisioterapeuta a efetivamente usar esse coordenador para poder resolver algum problema ou decidir alguma conduta clínica. É o que eu estava comentando com a live que eu fiz com a Lu, e ela está até comentando aqui também, que eu acho que a gente tem que tirar, desmistificar que o home care é só um bico que um fisioterapeuta faz, né? Eu acho que tem que levar esse trabalho de assistência domiciliar tão a sério quanto a gente levaria dentro de hospital, ou dentro de uma clínica, ou dentro de uma instituição de reabilitação. Porque, afinal de contas, você está reabilitando um paciente, você tem um trabalho de equipe multiprofissional ali, né? Me conta como que você lida com isso, porque tem que ter uma interação com a enfermeira que atende aquele paciente, com o médico que é responsável por aquele paciente, e aí é que entra o papel do coordenador. Sim, é o que a gente chama da equipe multiprofissional, ou interdisciplinar, que a gente diria, né? Para ter uma boa evolução nesse quadro, a gente precisa ter essa conversa entre o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro responsável. Para você ter uma ideia, diariamente a gente recebe ligação de fisioterapeuta que trabalha com a gente, que às vezes tem uma dúvida. Vamos dar um exemplo prático. É um paciente que ele tem uma fratura de fêmur, uma fratura de quadril, vamos dar um exemplo. E ele vai para casa, ninguém sabe absolutamente nada, como foi a cirurgia, o que efetivamente aconteceu. Às vezes você tem até um raio-x, hoje em dia é muito difícil você ter um raio-x, porque tudo é digitalizado. E aí, o que eu peço, e na verdade eu acabo obrigando o profissional a conversar com o médico do paciente, por quê? É preciso que que se tenha uma estratégia terapêutica com aquele paciente. Essa estratégia só vai ser embasada em cima do que o médico fez durante a cirurgia, o que ele utilizou nessa cirurgia, então que tipo de prótese, se ela é cimentada, se é não cimentada, se o paciente tem alguma comorbidade associada, se isso vai fazer, vamos dar um exemplo prático, ele tem uma osteopenia, uma osteoporose, que seja, ele vai me atrasar o resultado dessa cirurgia. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma noção de quando eu vou poder fazer uma descarga parcial, uma descarga total, e a conversa com o médico é fundamental, porque não é a família que vai te dizer isso. Exato. Então, eu acho que é tirar essa ideia de que o fisioterapeuta domiciliar trabalha sozinho, né? Ele está sozinho, talvez, naquele atendimento, naquele momento, né? Ele, o paciente, ou ele, o paciente, o cuidador, ou o familiar responsável. Sem dúvida. Mas ele tem que ter esse aparato e essa visão multiprofissional, sem dúvida nenhuma, né, Ri? Mas é engraçado, sabe o quê? É que o próprio fisioterapeuta, ele não consegue... ele não tem essa vivência. É como você falou, como o fisioterapeuta vem com aquela história de o home care é um bico, ele acha, não, eu vou tocar o serviço e seja o que Deus quiser. Não é assim. A partir do momento, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, há 25 anos atrás, a gente pegava uma fratura de fêmur, pegava um paciente com uma lombalgia, dificilmente você pegava um paciente grave, um neuromuscular, um paciente, um pulmonar crônico grave, um dependente de respirador. A sobrevida desses pacientes era bem menor, né? Que nem esses dias, e hoje a vida dele está na tua mão. Exatamente, eu encontrei uma paciente com fibrose cística de 42 anos de idade. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso na minha vida. Eu atendi uma esclerose múltipla, Patrícia, por 17 anos. 17 anos? 17 anos. Traqueostomizado, dependente de respirador, entendeu? Se você tem a noção de ventilação mecânica, fisiologia respiratória, você consegue parametrizar um aparelho, um respirador mecânico, para que aquele paciente tenha conforto e, acima de tudo, é aquilo que eu digo, um paciente, para mim, traqueostomizado, que tem um respirador em casa, é o melhor dos mundos. É aquilo que eu brinco, morrer de falta de ar, ele não morre. Comigo não morre.
E você Exato. tem que ter essa segurança. O fisioterapeuta hoje em home care, ele tem que ter essa segurança, essa responsabilidade profissional, mas acima de tudo, a segurança de levar a clínica do paciente e de saber conduzir esse paciente de forma adequada. E Porque é aquilo que você mesmo falou. a escolha do ventilador mecânico, né? Que vai Fundamental. ser utilizado, o aparelho e tal. Como que é feito isso? Você, além, óbvio, da avaliação do doente em si, o que você recomenda? Para que caminho você costuma ir? Hoje a gente, para você ter uma ideia, hoje a gente tem um incentivo, a gente incentiva as empresas de home care a que haja uma avaliação ainda dentro do hospital do fisioterapeuta domiciliar, para que haja uma discussão entre o colega do hospital e o fisioterapeuta domiciliar de como esse paciente está sendo ventilado, quais as intercorrências aconteceram durante a internação dele, até mesmo para a gente decidir qual o modo de ventilação que ele está sendo ventilado. É um paciente que é instável hemodinamicamente, é um paciente que teve diversas intercorrências durante a internação, eu vou ter que precisar, às vezes é um neuromuscular que eu preciso do que a gente chama hoje de suporte de vida. Hoje, um aparelho que a gente diz como suporte de vida, é um aparelho que tem que ter, no mínimo, 6 horas de bateria interna. Então você imagina um respirador mecânico dentro de casa, que dentro do aparelho, ele tem no mínimo 6 horas de bateria interna. Se acabar a energia elétrica, ele dura 6 o horas. paciente 6 horas. Segura. Entendeu? Hoje a gente tem aparelhos novos que têm de 10 a 15 horas de bateria interna. 10 Então você imagina. 15 horas já. Que maravilhoso. Aparelhos excelentes. Isso é maravilhoso. Você que trabalha em UTI, você sabe que o respirador mecânico, quem trabalha com ventilação mecânica, às vezes prefere ver vamos dizer assim, monitorar a respiração do paciente através de gráficos. Sim. Então, o que acontece? Os respiradores hoje domiciliares estão vindo com o monitoramento através de gráficos também. E exatamente isso que eu ia falar. É fundamental. Já que você tem tido, então, a necessidade de um paciente que fica em ventilação mecânica, que precisa daquele ventilador constantemente, você precisa monitorar ele, tal qual a gente monitoraria no hospital, em Sem termos dúvida. de parâmetros ventilatórios. Então, hoje a gente tem já essa possibilidade de ter o gráfico ali para auxiliar nessa monitoração. Isso é maravilhoso, isso não tinha na minha época, que era tudo nem na minha, está começando agora. Mas é fundamental, você vê um aparelho que hoje, antigamente a gente levava o que a gente chama de no break, que é uma bateria destacada, né? Falhou um pouquinho, acho que seu telefone tocou de novo, deve ser algum paciente. Gente, enquanto... Estão me vendo aí? É que a turma está me ligando, o pessoal continua me ligando e eu vou sempre cancelando, não se preocupa. E aí o que acontece? Hoje a gente tem aparelho. Bom, às vezes é aquilo que a gente fala, nós não somos os insubstituíveis, né? Eu acho que se você não conseguir falar comigo agora, veja uma outra situação. A gente sempre brinca que nós não somos SAMU, né? Ainda mais hoje em dia, com o trânsito de São Paulo, o fisioterapeuta não pode se deslocar da mesma forma que ele se desloca no hospital, que ele sai do quarto andar e vai para o sexto. Sim. Não é assim, não adianta. Então, são coisas que acontecem. E isso é uma coisa muito interessante no sentido, e a gente já puxa por esse lado, em relação a esses pacientes instáveis, que o fisioterapeuta ele tem a obrigação de preparar a família, o cuidador, seja ele um técnico de enfermagem ou um cuidador particular, das possíveis intercorrências daquele paciente. E preparar a casa para alguma situação de emergência. Porque senão vira o que a gente chama de barata voa, né? Sai todo mundo correndo, ninguém sabe o que fazer, e a gente sempre deixa nesse sentido. Então, são situações que hoje o home care nos leva a estudar mais, a ter mais consciência do que tem o meu paciente, a se preparar de forma mais adequada, por isso que a gente tem hoje a nossa pós-graduação em home care, porque esse preparo é fundamental, não é mais bico, hoje a gente cobra do profissional que ele tenha conhecimento. E se ele não tiver, não tem como trabalhar em home care. Não tem aquela história hoje de falar assim, eu vou fazer home care, eu só vou atender o paciente neurológico e ortopédico. Não adianta, isso não existe mais home care. Hoje você pega um neurológico, é um AVC, foi um AVC extenso,
é um AVC de tronco em que o paciente está traqueostomizado, dependente de algum respirador, ou mesmo ele tem uma disfagia associada, tem que ser aspirado, não adianta você fazer só a fisioterapia neurológica. Vai ter que associar a fisioterapia respiratória, vai ter que aspirar esse paciente, vai ter que trabalhar, às vezes, com uma pressão positiva para trabalhar um recrutamento alveolar. Tudo isso faz parte do processo. Ri, agora a pergunta que não quer calar, que mais me motivou, inclusive, a fazer essa live, que é uma pergunta que no ambiente hospitalar tem causado muito desconforto, muita polêmica, e para assistência domiciliar a polêmica é ainda maior. A troca da traqueostomia. Então, a gente tem um paciente com uma traqueostomia de PVC, que está lá com o cuff, aí tem a fono, a físio, todo mundo tratando, o paciente melhora, e está na hora, então, de fazer esse desmame e trocar essa tráqueo por uma tráqueo metálica. A gente sabe que durante muitos anos nós fisioterapeutas fizemos isso, né, Ri? Sim. Eu sou uma que fazia, adorava e achava o máximo e tal. Eis que um dia desses eu descobri que não é bem assim, que nem sempre a gente recebe por isso, que a gente não tem respaldo legal para fazer isso e tudo mais. Mas no ambiente domiciliar é diferente do ambiente hospitalar, onde você tem a equipe da cirurgia torácica e tal para fazer essa troca, cirurgia às vezes de cabeça e pescoço, que faz essa troca ali à beira do leito, na UTI ou até mesmo na enfermaria, e alguns pacientes vão para o centro cirúrgico para fazer essa troca. Agora, na assistência domiciliar não é bem assim. Às vezes o médico não consegue se deslocar até o domicílio do paciente para fazer a troca. Como que está isso hoje? Que isso é uma pergunta muito frequente. O físio, ele tem respaldo para fazer essa troca? O que você aconselha? Porque isso é assunto que dá várias lives, a gente vai ficar aqui tricotando, né? Vai, e eu vou te falar uma coisa, hoje a gente, lá na Fisiocurso São Paulo, a gente tem um curso específico para traqueostomia, a gente traz, inclusive, cânulas, mostra as cânulas, agora com essa história da aula ao vivo e online, eu levo a cânula, mostro para o profissional. E o que eu passo é o seguinte, realmente no nosso tempo a gente trocava a cânula, eu troquei muita cânula de traqueostomia. E no domicílio trocamos muita também. O que aconteceu foi o seguinte, era muito engraçado porque era assim, e a gente brinca muito, que no nosso tempo, na hora de trocar a cânula na residência, quando era em bairros nobres, o médico ia lá e trocava. Quando era na periferia de São Paulo, liga para o físio e pede para ele trocar. E isso ele é uma verdade, sim. Isso é uma verdade, sim. Não vamos ser hipócritas, isso existe, sim. E isso acontece. E aí o que acontece? Com o tempo, a gente começou... Me deixa indignada, tá? Eu falo disso, eu fico indignada, me deixa indignada. Mas não, mas eu vou acontece. te falar... Eu vou te falar com franqueza. Eu, Ricardo, e eu tenho as cartas até hoje, porque na época não existia e-mail, eu mandei carta para o CRM com todos os artigos, os pré-requisitos, para efetivamente saber se o fisioterapeuta poderia trocar a cânula ou não. Por quê? Porque eu estava me sentindo lesado a partir do momento que o médico, quando era em bairro nobre, ele trocava, e quando era... A gente recebia por isso, não discuto com você nesse sentido, mas quando era na periferia de São Paulo, às vezes à noite, 9, 10 horas da noite, liga para o físio e manda ele ir. Muito bem. Aí o que acontece? Eu mandei uma carta para o CRM questionando isso e eu recebi uma carta de volta. Você fez muito bem, porque a traqueostomia, a princípio, é um procedimento médico, né? Sim, e você não vai acreditar. Alguns artigos que eles me mandaram para comprovar a troca de tráqueo eram meus. E aí eu falei, o artigo é meu, você me mandou o meu artigo. Filho, sou eu conheço isso. Falei, gente, o artigo é meu. E aí o que acontece? Eles deixaram claro, através do jurídico do CRM, que a responsabilidade pela troca é do médico. Uhum. Este médico pode delegar ao fisioterapeuta, uma vez que a responsabilidade assumida seja do médico e ele esteja presente. Só tem duas profissões que podem... Isso é muito importante, que isso dá um respaldo para a gente, deixar a gente um pouco mais tranquilo, né? A gente ter essa exigência de, olha, tá bom, eu troco desde que você se responsabilize por isso. Isso, exatamente. Ótimo. E só existem duas profissões que têm essa autorização de forma, vamos dizer assim, individual, que é o médico e, acredito ou não, o enfermeiro. O enfermeiro formado, o Corém autoriza o enfermeiro a trocar uma cânula de traqueostomia, mas eles não costumam trocar.
Então hoje o que acontece? O nosso CREFITO e COFITO, eles não autorizam a gente a trocar mais cânula de traqueostomia. Tá. Isso é lei, porque eu sei eles não que no autorizam. hospital a gente não faz mais há muito tempo. Eu já há muitos anos não faço, eu me recuso veementemente. Não, eu conheço alguns hospitais que ainda trocam, viu? Ainda trocam? Ainda trocam. Por Eu me quê? recuso, eu falo, Porque existe autorização do médico, o médico está ali no posto de enfermagem, ou o médico está ali na UTI, ele fala, troca aí para mim. E existe essa autorização, essa responsabilidade. Mesmo porque eles estão no ambiente hospitalar. Qualquer intercorrência tem toda uma aconteça, insegurança. tranquilo. No home care hoje, como é que funciona? Ou existe uma programação para levar o paciente ao hospital para trocar num pronto atendimento e volta para casa, ou se desloca uma ambulância com o médico para se trocar a cânula dentro da casa, mas aí a ambulância está lá na porta, se houver uma intercorrência, põe na ambulância e leva, ou o que acontece? Efetivamente, aqueles casos mais graves, eles têm que ir para o hospital, são internados, vão trocar em centro cirúrgico. Tá? E aí, mas que casos são esses? Aquelas estenoses graves de traqueia, aquelas traqueias anatomicamente desviadas, que às vezes criam uma aderência dessa cânula de traqueostomia, e aí efetivamente você tem que trocar em centro cirúrgico. Fora isso, o procedimento é esse, quem troca é o médico, a família às vezes questiona o físio, é obrigação do físio e um dever dele chegar para a família e falar, desculpe senhora, mas eu não troco, eu não tenho autorização do meu conselho regional para esse tipo de procedimento. Tá? Eu acho super importante, até a Luciana também comentou agora há pouco, né? É importante a gente ter o conhecimento, sem dúvida nenhuma, porque numa situação de emergência a equipe multi tem que estar pronta para lidar com aquilo, mas é exatamente isso, né? A gente sabe que, assim como a Lu falou agora, né? Se acidentalmente tem essa decanulação do paciente, a gente sabe, a gente conhece o procedimento, a gente sabe ali como resolver com a questão da emergência. É diferente de uma troca eletiva, que pode ser feita com um profissional que tem mais respaldo legal para isso do que nós, né? Sim. Agora, essa história isso aí é uma celeuma que se diz, isso aí vai pro resto da vida. Então, se o físio não pode trocar, e se decanular acidentalmente? Aí nós estamos entrando numa outra situação. Aí a gente entra numa situação de urgência e emergência, onde a ventilação do paciente é prioridade. E aí sim, o que a gente orienta? Efetivamente, tentar a reintrodução dessa cânula de alguma forma, e se isso não for possível, efetivamente o quê? Todo e qualquer paciente traqueostomizado, a gente sempre orienta o profissional a emitir um relatório, antes que aconteça qualquer intercorrência, emitir um relatório e sempre ter um ambu com máscara na casa. Por quê? Se houver uma decanulação e efetivamente, vamos dar um exemplo que na história da estenose traqueal que eu te falei. De repente, o fisioterapeuta, ou às vezes o fisio não está na casa, tem um técnico de enfermagem, um familiar, e ele não conseguir reintroduzir essa cânula, o que acontece? Ele tem pelo menos um ambu com máscara para ocluir aquele estoma e efetivamente ventilar o paciente até que a ambulância chegue de forma urgente, vamos dizer assim. Por isso que é tão importante a gente, eu costumo brincar, eu falo que todo profissional da saúde é também um educador, porque a gente educa o paciente, a gente educa a família, por isso que é tão importante, logo no início desse processo de deshospitalização e atendimento domiciliar, a gente fazer um treinamento com todo mundo que está ali cuidando desse paciente, né? Sem dúvida, a gente tem uma aula de urgência e emergência e exatamente toca nesse assunto. Por exemplo, o paciente que ele é dependente de respirador ou o paciente que é traqueostomizado, ele tem que ter o ambu próximo aonde ele costuma ficar. Visível. Às vezes num saquinho ou num plástico, alguma coisa assim, mas aquele ambu está visível. E a gente sempre pede para o fisioterapeuta domiciliar, a gente orienta, que um atendimento dele por mês, ele vai fazer aquele atendimento vai simplesmente para ser uma orientação frente às intercorrências que podem acontecer. Então, o que vai acontecer se decanular? O que eu faço? O físio vai orientar. Se o paciente tiver um desconforto, precisar usar o ambu, como eu faço? O fisioterapeuta vai orientar. O ambu precisa usar oxigênio ou não precisa? Porque também é uma dúvida grande. A gente tem alguns pacientes que às vezes a gente brinca,
às vezes ele está em ventilação mecânica, não necessariamente com oxigênio. Por quê? Às vezes ele tem uma insuficiência mecânica e não necessariamente uma necessidade de oxigênio. O Inclusive, isso é próprio bem comum no ambiente domiciliar, né? Sim, o próprio suporte ventilatório é suficiente para oxigenar esse paciente, não necessariamente o uso do oxigênio. E aí, quando esse suporte ventilatório quebra, o pessoal quer usar o AMBU como ventilação manual associado ao oxigênio. Para quê? Ele nunca usou oxigênio. Por que ele precisa desse oxigênio nesse momento? Você simplesmente Sim. vai sustentar o suporte ventilatório. Não precisa colocar oxigênio porque ele nunca usou. Então, essas situações são importantes da gente poder analisar, avaliar e, acima de tudo, mais uma vez, na home physio, o que a gente pede é pacientes mais graves, um atendimento por mês, vamos dar uma geral. Gente, todo mundo conhece o AMBU? Todo mundo já viu esse aparelho? Vocês Fazer sabem uma como é que funciona? reciclagem do treinamento, né? Geral, esse aparelho vocês sabem que tem uma bateria? Quantas horas tem essa bateria? Vocês sabem que vocês podem ver o nível dessa bateria nessa tela aqui, dessa forma? Olha, o AMBU tem que estar aqui, tem que deixar claro, porque a hora que o paciente, a gente brinca, o aparelho, se ele quebrar, você vai simplesmente ambusar o paciente no ritmo respiratório dele. Você não precisa ambusar de uma forma assincrônica, ou às vezes Desesperada, né? desesperada, porque foi o aparelho que quebrou, não é o paciente que está passando mal. Então, isso é importante. Começa a analisar nessa situação em que a gente orienta o familiar nesse dia, analisar como é a frequência respiratória desse paciente. Vamos olhar como é que ele respira? Vamos pegar o AMBU e vamos seguir no mesmo ritmo dessa respiração. É assim que vai ser se o aparelho quebrar. A gente orienta. E o que isso é bom? É bom em vários sentidos, mas acima de tudo, a família começa a ter segurança no profissional que está indo na casa, porque percebe que o profissional tem o conhecimento. Segundo, a família começa a ter o conhecimento do que fazer numa situação de emergência. E o técnico de enfermagem, que de repente pode estar acompanhando na casa, vai tirar as dúvidas dele. E vai evitar qualquer tipo de ligação que não tenha necessidade. Então, isso Ótimo. é muito importante. Eu acho que É o preparar... preparo, né? A mas educação acima é a de tudo, base, né? preparar. E o paciente se sente bem. A gente sabe que às vezes tem pacientes que são um coma vigil, ele não tem ligação com o meio externo, mas a gente tem muito paciente que hoje está muito na moda, a esclerose lateral amiotrófica, é um paciente consciente, orientado, que ele, às vezes ele não tem a força de músculo, mas ele tem a consciência dele. Ele está vendo tudo, está Tudo que está ouvindo tudo. acontecendo. Meu, cara, imagina o desespero do cara sabendo que aquele fisioterapeuta não sabe Sabe nada, nada. ou Eu o cara penso fala assim, muito meu, nisso. o que vai acontecer se esse aparelho quebrar hoje? Eu me ponho muito no Cara, lugar do paciente eu vou nesse morrer. sentido. Eu falo, puta, ele tá vendo tudo, né? E essa pessoa Sem que tá me dúvida. atendendo, né? E Sem deixa. dúvida. Eu falo, cara, meu, eu vou morrer. E ele não pode falar. Ele fica olhando para você como que diz, Exato! pelo amor de Deus, alguém explica para esse povo aqui como é que faz, porque eu vou morrer. Agora, a partir do momento que ele Exato. começa a perceber que tudo está sendo orientado, existe todo um preparo, qualquer situação de emergência, ele mesmo é muito engraçado. Eu tive um paciente que ele sabia onde estava o ambu. Então, por exemplo, acontecia alguma coisa, ele chegava, ele estava assim, olhando, de repente ele fazia assim, ó. Ele olhava, porque Ah, ele não conseguia falar e ele não conseguia mexer a cabeça. Ele só olhava assim para onde estava o ambu. Como que diz, gente, olha o ambu ali. Quer dizer, é uma situação em que você tem que respeitar o paciente nesse sem sentido. dúvida. O paciente espera de você uma resposta imediata. Ou não só de você, mas de todos que estão em volta. E se Sem você dúvida. mostra para ele no decorrer dos dias que está todo mundo preparado, que o que acontecer não vai ter problema nenhum, que ele está seguro, nossa, acabou o seu problema. Ri, deixa eu te perguntar agora também uma outra pergunta que muita gente tem feito. Eu já até aluguei você várias vezes te telefonando ao longo desses 6 meses de pandemia, né? Para a gente conversar um pouco a respeito, que eu acho fundamental a gente falar disso. A live vai ficar gravada para todo mundo ver, para a gente ajudar nessa orientação. E eu mesma tenho dúvida também, como já te falei Uhum. várias vezes pelo telefone. Como que ficou o atendimento domiciliar
em tempos de Covid-19? Vai atender, não vai atender? Quais as EPIs? Quem oferece a EPI? A gente sabe que o CREFITO, é o que eu estava conversando ontem com a professora Marta Damascena na live, eu acho que a Sobrafir, o CREFITO e várias instituições foram muito rápidas em termos de decisões em relação ao atendimento hospitalar para esse paciente. Houve aí uma doação de EPIs e tudo mais, mas a pergunta que não quer calar é: aquele fisioterapeuta que atende domiciliar por uma empresa, por exemplo, quem trabalha com você na Home Physio, que tem uma coordenação, uma gestão e tudo mais, o atendimento para o Covid deve ter ficado um pouco menos difícil do que para aquele fisioterapeuta que atende como autônomo. Como que ficou tudo isso? Conta isso para a gente. Visto que o paciente com Covid também tem alguns que são pacientes extremamente graves, né? Tem muitos pacientes com Covid que vieram com uma disfunção musculoesquelética enorme, acompanhada de uma disfunção pulmonar enorme. Então, a gente tem um paciente grave que ficou internado, com uma doença que a gente conhece muito pouco, que a princípio, quando ele está em casa, ele já não contamina mais ninguém, mas você tem que usar o EPI. Como que vai ser o descarte desses EPIs em casa? Me conta um pouquinho tudo isso. Então, na verdade, o que acontece? Hoje, a gente tem todo um preparo, lógico, no começo, era tudo muito novo, né? Como dentro da UTI, todo mundo está lendo artigo a respeito, a gente está vendo que menos gente está morrendo de UTI, porque está se aprendendo a ventilar um paciente, está se aprendendo a conduzir clinicamente um paciente com Covid. E hoje a gente sabe que existe um protocolo intra-hospitalar que diz o seguinte: até o 15º dia de Covid, a gente vai manter esse paciente no hospital, e a partir do 16º dia nós vamos começar a pensar em dar alta e efetivamente o paciente dar continuidade no domicílio. Por quê? Porque a gente sabe, através de artigos científicos, que a partir do 16º dia o nível de contaminação é menor, né? O médico não vai dar alta para um paciente sabendo que todo mundo vai pegar Covid em casa. E ao mesmo tempo que a maioria das empresas de home care oferecem a EPI completa, que a gente fala, se é um paciente efetivamente com Covid ativo, ele vai ter gorro, ele vai ter máscara, ele vai ter óculos, ele vai ter avental descartável, luva, propé, inclusive, só que a preparação domiciliar é importantíssima. Mais do que nunca, no Covid-19, entra aquilo que eu conversei um pouco com a Lu, então, né? A importância da deshospitalização, né? Da empresa de home care poder fazer essa ponte entre a alta do paciente, como que ele vai para casa, justamente para a empresa de domicílio, do home care, poder fazer todo esse preparo, então. Sim, mas a clínica é fundamental. Um paciente instável hemodinamicamente não vai para casa. É importantíssimo entender o seguinte: hoje a gente evita o máximo possível, e todo mundo sabe disso, já foi cantado várias vezes essa história, evita o máximo possível pacientes que estão em suporte ventilatório, com pressão positiva. Por quê? Por causa da aerosolterapia, aquela situação de você, de repente, espalhar aquele Covid pela casa. Então, a gente evita, logicamente, estamos trabalhando com adaptações com filtros. Então, nós temos vários tipos de filtro, todo mundo está cansado de saber da história dos filtros, o HMF, o EPA, a gente sabe de tudo isso. Só que, acima de tudo, a grande maioria, 90% dos nossos pacientes, saem do hospital com sequelas neurológicas e respiratórias, isso é fato, mas, acima de tudo, a grande maioria, 90% deles, saem somente com suporte de oxigênio. Eles não saem com suporte ventilatório. Salvo aquele paciente que às vezes já tem uma comorbidade associada, então é um paciente que já é tracostomizado, é um paciente que já estava em ventilação mecânica e acabou pegando Covid, e aí nesse caso existe todo um preparo a respeito disso. Vou adiantar para vocês, a maioria dos pacientes que já faziam uso de ventilação mecânica